E agora a gente tem imagem ao vivo da Ópera de Arame, aqui em Curitiba, onde devem ser votados hoje 4 dos 12 projetos do ajuste fiscal enviados pela Prefeitura de Curitiba à Câmara Municipal. A transferência da votação do prédio da Câmara para a Ópera de Arame foi um pedido, uma sugestão da Secretaria de Segurança Pública do Estado para garantir maior segurança aos servidores e também aos vereadores. A votação está prevista para começar às 9 horas da manhã. Da Ópera de Arame, vamos direto para a Prefeitura de Curitiba, onde a repórter Amanda Menezes está com o secretário de Governo da Prefeitura, Luiz Fernando Jamur, e também com o advogado do Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba, Ludimar Rafaim. Bom dia, Amanda. Os projetos continuam dando muita polêmica, não? Bom dia, Soler. Bom dia a todos. Sim, os projetos tramitam desde março, Soler, e ainda não teve um acordo entre a Prefeitura de Curitiba e os servidores municipais. E para entender melhor essa polêmica, a gente conversa agora, então, como você disse, com o secretário de Governo, Luiz Fernando Jamur, e também com o advogado que representa o Sindicato dos Servidores, Ludimar Rafaim. Vamos começar aqui com o Sindicato dos Servidores. Seu Ludimar, uma das reivindicações é a retirada do regime de urgência desses projetos. Por quê? Bom dia. Primeira questão, é importante deixar claro que são projetos extremamente complexos, que envolvem vários interesses, retiram direitos dos servidores públicos, mexem nas finanças públicas, alteram a legislação previdenciária. E esses projetos, pela sua complexidade, eles devem seguir o trâmite normal, porque o regime de urgência é para situações excepcionais, e não é o caso. Nesse momento, nós podemos estar comprometendo o próprio Instituto de Previdência para as próximas décadas, podemos estar comprometendo direitos dos servidores e, portanto, deve seguir o trâmite regimental e não o regime de urgência. Secretário, por que esse regime de urgência é importante? O regime de urgência foi determinado e solicitado pela Câmara Municipal. É importante ressaltar que o Executivo Municipal não solicitou o regime de urgência para esses projetos. Os projetos vêm sendo discutidos desde fevereiro, estão na Câmara desde março. Tivemos mais de 44 audiências com os sindicatos aqui na Prefeitura e lá na Câmara mais de 25 audiências, sendo dessas 5 sessões plenárias na Câmara com os representantes do sindicato para discussão. É importante ressaltar que esse conjunto de leis que estão lá na Câmara é para garantir a sustentabilidade financeira da Prefeitura. Isso é muito importante ressaltar para a população e principalmente, como número 1, garantir a continuidade do pagamento dos salários dos servidores integral e em dia. Tá certo. Em relação à Previdência, que já foi falado aqui, a Prefeitura quer aumentar a contribuição dos servidores, para a Previdência, para eles conseguirem se aposentar e também receber de volta um dinheiro que já foi repassado para a Previdência de 700 milhões. Qual que é a proposta do sindicato para esses 2 pontos do pacote? Primeiro, é importante dizer que nesse projeto há uma grande contradição. Na sua justificativa, o município diz que há um déficit de mais de 15 bilhões de reais no Instituto. No entanto, ao mesmo tempo que diz que há esse déficit, ele propõe a retirada de aproximadamente 700 milhões de reais do Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência ele teve em 2008 uma revisão atuarial, foi feita uma readequação através da Lei 12.821, que determinou repasses periódicos para o Instituto de Previdência, e o município pretende se desonerar dessa obrigação e, além disso, deixar de fazer contribuições futuras. Secretário, por que é importante esse aumento da contribuição? Por que a Prefeitura está propondo isso e ainda a retirada desses valores? Na realidade, há um déficit atuarial para o sistema de previdência do município, que significa déficit atuarial é o déficit em 35 anos, E como o município tem uma condição diferenciada de aposentadoria e nós não estamos alterando nenhum direito na forma do cálculo da aposentadoria e nem quanto ao tempo de serviço. E todo mundo sabe que no setor público há uma condição diferenciada mais favorável para o servidor quando se aposenta. E para garantir essa aposentadoria diferenciada é que é necessário esse aumento de contribuição. E deixando bem claro, esse aumento de contribuição está sendo previsto em 6 anos para o servidor de 11% para 14% e para a Prefeitura de 22% para 28%. Então é muito importante ressaltar que para termos uma aposentadoria boa, adequada e segura, há necessidade de poupar para quando formos ter o direito de usufruir. Aqui a Prefeitura está propondo um equilíbrio entre a contribuição do servidor e a contribuição da Prefeitura. Soler tem uma pergunta no estúdio. Diga, Soler. Secretário, inicialmente falando com o senhor, bom dia para o senhor. Algumas medidas dependem exclusivamente da Prefeitura, quando se fala em economia, A gente tem aí a promessa do prefeito Rafael Greca de reduzir o número de comissionados, foi feito na campanha, em torno de 40%.
Mas no mês passado, por exemplo, em maio, o que houve foi um aumento dos comissionados, passou-se para aí em torno de 440 comissionados, com gasto de 4 milhões de reais em salários por mês. Quer dizer, não há aí uma certa incoerência quando se tem essa discussão de economia num momento como esse? É importante ressaltar que quando fala-se de cargos comissionados, dá a impressão que são cargos soltos. Na realidade, os cargos comissionados diz respeito à estrutura organizacional da prefeitura. A estrutura organizacional da prefeitura é uma estrutura muito grande, tem uma rede muito grande na área de saúde, educação, na área social, e esses cargos são os cargos diretivos de coordenação e de assessoria. Então é importante ressaltar isso. E a grande maioria desses cargos são ocupados por funcionários de carreiras da prefeitura. A Prefeitura Municipal de Curitiba tem uma população de 1,8 milhões de pessoas e tem 634 cargos e comissões para 32 mil servidores da ativa. É importante ressaltar que não há como, em qualquer empresa, em qualquer casa de qualquer cidadão, o que dirá numa grande instituição como a prefeitura, você estabelecer gerenciamento, estabelecer programas e projetos, estabelecer metas, sem ter equipe diretiva e equipe de controle. A prefeitura prometeu reduzir, né, secretário? Isso não aconteceu. A prefeitura vem reduzindo o custeio. Quando nós falamos, é o custeio geral. A prefeitura tem 634 cargos e ocupou 496. É importante ressaltar e observar as outras cidades aqui do entorno mesmo de Curitiba e verificar essa proporção. Então, esse trabalho vem sendo feito sistematicamente em várias áreas, como nos contratos de locações, nos contratos de prestação de serviço, para que a gente possa, com isso, reduzir o custeio, mas isso tem um limite do ponto de vista gerencial e operacional, para que a prefeitura possa continuar operando e prestando seus serviços. Em relação aos sindicatos, eles também reclamam dessa questão dos comissionados, não é? Sim, nós defendemos sempre que a estrutura da administração pública deve ser firmada em servidores de cargos efetivos, servidores de carreira. É por isso que a gente defende que a manutenção de planos de carreiras reais, verdadeiros, que garantam essa carreira dos servidores e evitam então que nós criemos essa espécie de farra aí de cargo comissionado, que é todo ano, todo governo que muda, você ao invés de reduzir, você aumenta e além disso aumenta os valores. Certo. O Soler tem mais uma pergunta, diga lá, Soler. Doutor Ludimar, bom dia para o senhor, obrigado pela presença. O senhor não acredita que também está faltando da parte dos sindicatos ações mais propositivas para se tentar um entendimento? Está se focando muito nessa questão da urgência, de retirar o pedido de urgência, mas não se tem visto, pelo menos em princípio, propostas práticas dos sindicatos. Também as categorias não têm que olhar para a sociedade como um todo, ao invés de olhar propriamente, exclusivamente para suas carreiras? Até para complementar, Soler, os próprios sindicatos não apresentaram nenhuma emenda a esses projetos, né? Não querem modificar os projetos, só pedem para que sejam retirados mesmo. É importante destacar, Soler e ouvintes, que essa administração municipal em nenhum momento sentou com os sindicatos. O prefeito Rafael Greca se recusou o tempo todo em dialogar com os sindicatos sobre os projetos de lei, dizendo apenas que esse diálogo deveria ocorrer com os vereadores. Nós defendemos a negociação coletiva permanente, nós defendemos conversa, nós temos propostas sim, mas para fazermos essas propostas nós precisamos sim sentar com a administração municipal, com os secretários, com o chefe do executivo, e aí sim nós estabelecemos propostas. O que ocorre é que apresentar emendas à Câmara Municipal, onde dos 38 vereadores, 30 votam com o prefeito, significa simplesmente não propor medidas. Então nós queremos propor medidas sim, mas queremos que o prefeito retire o projeto da Câmara, volte a conversar com os servidores, e aí sim nós podemos repactuar isso tudo. Há questões que podem ser repactuadas, nós precisamos conversar sobre isso e não simplesmente mandar para a Câmara e dizer que lá é o espaço único de diálogo e conversa. Tá certo. Obrigada pela participação para os dois. A gente adiantando então, né, Soler, as explicações dessas polêmicas todas, desses projetos que serão votados hoje aqui em Curitiba, na Câmara Municipal, na verdade, da sessão da Câmara, na Ópera de Arame, logo mais, a partir das 9 horas da manhã, Soler. Obrigado, Amanda. Obrigado também, doutor Ludimar, ao secretário Jamur aí pela presença, pelos esclarecimentos também. Obrigado. Bom, e aqui no estúdio a gente recebe o professor de Direito Administrativo da PUC Paraná, Flávio Pancieri. Mais uma vez aqui no Bom Dia, tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado pela presença. Professor, a gente observa que nos últimos 10 anos a folha de pagamento em Curitiba aumentou em torno de 40%, né, o montante gasto do orçamento, né, comprometido do orçamento. E aí vemos aí essa situação toda estourando agora em 2017, então desde 2007 a gente vem vendo isso.
Os gestores públicos, eles vão empurrando com a barriga essas coisas, de tal maneira que chega uma situação que a gente tem que ver isso aí, mobilização policial para uma votação de um projeto? Olha, me parece que esse momento que nós vivemos, ele representa um pouco da ausência de percepção dos gestores anteriores dos momentos cíclicos da economia, seja no Brasil como também no mundo. Porque os gastos públicos, eles são planejados a partir de uma expectativa de arrecadação do município, da arrecadação do Estado, da arrecadação da União. Ocorre que nos últimos 20 anos, como nós tivemos um momento talvez de pujança econômica e de superávit de arrecadação todos os anos, os gastos públicos foram aumentando proporcionalmente. Nos últimos 2 ou 3 anos, que o Brasil entra em uma crise econômica e de forma sistemática vem arrecadando menos, nós projetamos expectativas, neste caso de recebimento por parte de servidores e daqueles que pretendem receber contrapartidas do poder público, que não são mais possíveis de serem mantidas, em razão de um ciclo econômico que nesse momento se encontra em baixa e, por certo, essas adequações devem ser feitas para que se encontre um denominador comum. É importante salientar que esse não é um quadro apenas do estado do Paraná, da cidade de Curitiba, mas de todas as grandes cidades brasileiras e de todos os estados brasileiros. Pois é, e aí a gente se remete a um ponto que é do chamado Pacto Federativo, né, que a Constituição prevê essa distribuição de recursos aí entre União, estados e municípios. Sempre surge essa discussão, afinal de contas, todos nós vivemos em cidades. Né? E aí há espaço para se discutir isso, por que o município acaba sendo mais prejudicado em momentos como esse? Olha, este é um tema muito importante. Hoje, quase 70% da arrecadação de tributos hoje de todo o país ficam concentrados nas mãos da União. Isto é um dado, nos parece, estarrecedor. Haja visto a própria afirmação que você acaba de fazer de que as pessoas vivem no município. E talvez aqui a coisa pública na cidade ocorra de uma forma mais efetiva, direta com o atendimento da população. Mas é importante salientar também que parte dessa arrecadação federal também ela é transferida aos municípios em serviços. Ou seja, grande parte do serviço de saúde é custeado hoje pela União, as universidades federais são custeadas pela União e todos os serviços federais são custeados, obviamente, com esses recursos. Mas que nós precisamos repensar o modelo, não há nenhuma dúvida disso. Bom, a gente tem aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já não é novidade no país, já tem muitos anos em vigor. Inclusive está sendo discutida uma Lei de Responsabilidade Fiscal agora aqui também nesses projetos do pacote de ajuste da capital. A impressão que se tem é que quando a lei surgiu, houve uma grande preocupação de gestores públicos em arrumar as contas e não deixar dívidas para os seus sucessores, e depois a coisa foi sendo esquecida, professor, é isso? Não, eu não vejo por esse lado. Eu queria até fazer um retrospecto quanto a esse tema. Quando a Lei de Responsabilidade foi aprovada em 2000, perto de 2000, nós tivemos ali um enfrentamento muito negativo da lei, como se a lei fosse um retrocesso. Eu tenho a lhe dizer que se não existisse Lei de Responsabilidade Fiscal hoje, servidores públicos hoje, no Brasil todo, estariam sem receber salário, em todas as cidades brasileiras. Porque, infelizmente, a coisa pública não é gerida em alguns municípios brasileiros da melhor forma, ou seja, com responsabilidade. A Lei de Responsabilidade trouxe imposições para limite de gastos. Esses limites de gastos em alguns municípios brasileiros, e eu dou aqui o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, ou do estado do Rio de Janeiro, a saída com o colapso que se vive lá hoje, é a demissão de servidores estáveis hoje. Porque da mesma forma que em Curitiba nós tivemos um aumento com os servidores públicos de gastos substancial, lá também isso ocorreu. Só que lá em valores ainda superiores, numa expectativa de arrecadar nos anos seguintes, valores que não estão entrando nos cofres públicos. E a única saída nesse momento é reduzir o gasto público como forma de garantir os serviços essenciais para a população. Eu vou pedir licença ao senhor um instante, daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse tema.